Olá, esse é o Conexão. Você ficaria um dia inteiro sem celular? Olha só, segundo o Comitê Gestor da Internet, no Brasil, 49% dos internautas brasileiros usam apenas o celular para acessar redes sociais. E um levantamento da We Are Social e da Hootsite mostrou que aqui no Brasil, a gente fica em média 9 horas e 29 minutos por dia conectados. Estamos em segundo lugar no mundo em tempo diário de conexão. De 365 dias do ano, é como se a gente ficasse 145 deles conectados à internet. Mas olha só que interessante, por um outro lado, existe um movimento que decidiu desconectar. Você já ouviu falar de JOMO? A gente vai te explicar que movimento é esse nessa conversa que a gente vai ter agora com a Karen Vogel, que é psicóloga e professora da School of Life, e com a Priscila Silva, que é pesquisadora do Instituto Tecnologia e Sociedade Rio de Janeiro. Gente, obrigada por estarem aqui com a gente hoje. É uma conversa, eu acho que no mínimo interessante, porque é muito difícil a gente não estar nas redes sociais, né? Às vezes realmente o dia inteiro, sempre ali passando, não vendo nada, mas tá com o celular na mão vendo alguma coisa, né? Mas vamos começar explicando então esse termo, né? JOMO, de onde que vem JOMO, Karen? Eu acho interessante a gente começar do começo, que é primeiro do fear of missing out, né? Que é como a gente fala em inglês, né? Que é o medo de estar por fora do que acontece nas redes sociais. E aí a sigla desse é FOMO, né? FOMO, isso, fear of missing out, que é quando de alguma forma a gente não está presente nos principais eventos que estão acontecendo, por exemplo, na semana ou no final de semana. Então as pessoas em geral postam nas redes sociais que elas estão lá, que elas estão participando. A gente olha para aquela postagem e de alguma forma se sente mal por não estar participando, por não estar presente, por não ter sido convidado. E te dá aquela sensação de estar fora, estar por fora. Entendi. Então esse é o fear of missing out. E por conta dessa sensação ruim, que em geral faz com que a gente fique com sentimentos de tristeza, de ansiedade, né, de se sentir por fora, e pouco reconhecido e pouco convidado para as coisas. Deve ter até algo relacionado até à rejeição também, Isso, né? com certeza, porque eu não fui convidado, né? Ou eu não tive tempo de participar do evento, ou não consegui participar do evento, né? Então, de alguma forma, o JOMO já é um movimento oposto, né, do fear of missing out, que nada mais é do que, de alguma forma, a gente se afastar um pouco dessa interação intensa com as redes sociais, né? Então a gente poder passar algum tempo distanciado e não tão interessado no que as pessoas estão fazendo, e sim se interessar mais pelo seu presente, independente de onde você esteja. E aí o JOMO é joy, né? Joy of missing out, isso. E aí, será que a gente pode... É complexo falar isso, mas será que a gente pode fazer uma correlação entre você estar tranquilo de não estar fazendo parte e estar mais de boa na própria vida, talvez? Isso, esse é o grande objetivo, né? Talvez o grande objetivo seja a gente também observar que as pessoas estão nos eventos, elas estão se divertindo, e ao mesmo tempo estarmos também conectados com a nossa vida, porque sempre vai ter uma pessoa que vai estar se divertindo mais que a gente, ou estar numa viagem mais interessante que a nossa, né? Então, de alguma forma, você poder ver que as pessoas estão ali se divertindo e você está tranquilo e em paz com a sua própria vida, né? Agora, um outro aspecto também, Priscila, que levou algumas pessoas a saírem de algumas redes, às vezes, ou então priorizarem uma ao invés de todas, é a questão da segurança, né? Acho que depois daquele episódio do Cambridge Analytica, com o Facebook, essa parte da segurança e dos nossos dados nas redes começou a ganhar mais visibilidade, né? Sim, com certeza. Na verdade, eu vejo dois aspectos muito grandes com essa hiperconectividade que a gente chama, né? A gente está cada vez mais conectado e mesmo quando a gente não acessa a internet, a gente ainda assim está conectado de alguma forma. Porque cada vez mais a gente tem objetos conectados à internet do dia a dia, seja relógio,
enfim, marcador de passos conectado à internet. Cada vez coisas mais comuns são conectadas à internet. Então, alguns aplicativos, né, que a gente coloca, né? E a gente perde esse controle. A internet não é mais um lugar que a gente acessa, né? Ela acaba fazendo parte das nossas vidas mesmo. E a quantidade de vezes também que a gente tem que acessar conscientemente é absurda, seja por quantidade de trabalho, seja a lazer. Então, a nossa vida está constantemente conectada. Existem, inclusive, teorias que falam que hoje em dia já não faz nem sentido falar em diferença entre o mundo virtual e o mundo físico, por exemplo, porque tudo acaba se conectando e se tornando a mesma coisa. E aí, 2 alertas principais que eu vejo as pessoas mais preocupadas, hoje em dia com razão, é sobre a quantidade de dados que a gente produz e o que é feito com esses dados. E aí o que você mencionou decorre muito do Cambridge Analytica, desse episódio. Para quem não conhece, né, o Cambridge Analytica, ele aconteceu, foi a partir de testes do Facebook. Então, testes para ver sua personalidade, esse tipo de teste que a gente brinca. A gente faz, gente. Não adianta a gente falar, a gente faz. Todo mundo vai lá e responde. E aí a gente, ao fazer esse teste, a gente aceita um termo ali de consentimento em que a gente cede nossos dados. E esse termo de consentimento, ele não é feito de uma maneira muito explicativa, ou, na maioria das vezes as pessoas não se atentam aos problemas dele e acaba aceitando. Então a gente abre espaço para coletarem nossas fotos, as informações sobre os nossos amigos, nossas conversas, tudo que a gente produziu nas redes sociais. E no caso do episódio do Cambridge Analytica, o que eles fizeram com esses dados? Esses dados, eles foram coletados, obrigada, para fins de propaganda política. Então, traçavam o perfil do usuário, identificavam os usuários que estavam em dúvida em quem iriam votar, e aí fazia o que a gente chama de profiling, né, o perfilamento. Então, esses usuários eram atingidos com umas propagandas políticas para tentá-los convencer a um candidato ou a outro. Isso despertou muito interesse com a questão do problema de dados. E o segundo problema que eu vejo é a questão da privacidade, perda da privacidade, né? A privacidade é um conceito que veio mudando com o tempo. Antigamente a gente associava a privacidade com uma questão de estar mais reservado em 4 paredes, aquilo que a gente não quer mostrar. Hoje em dia, a privacidade não é mais isso, é também seja o controle sobre os seus dados, o titular dos dados passa a ter o controle sobre os seus dados, e também a gente pode ter essa questão de a gente mesmo expõe muito a nossa vida voluntariamente. Eu acho que é isso. Acho que até fora do ar a gente estava comentando isso aqui. Talvez a gente seja a primeira geração que está lidando com esse tipo de questão. Então tá todo mundo aprendendo ainda, né? Exato. Aí olha só, eu quero mostrar agora o relato da Luana Harumi. Ela é jornalista e ela decidiu ficar 30 dias sem redes sociais. Ela não é exatamente Jomo, né? Ela não saiu de vez, mas ela ficou esse período para ver como é que ela se sentia. Veja só. No final da primeira semana parecia que fazia séculos que eu não entrava no Instagram, e foi uma sensação que eu experimentei também quando eu fui bloqueada do Twitter. Eu ficava pensando nas coisas que as pessoas estavam postando, que eu não estava vendo, que eu não estava curtindo. Ou seja, eu estava experimentando FOMO, ou Fear of Missing Out, que é o medo de você estar perdendo algo que está acontecendo nas redes sociais. Mas aí passou. Depois de um tempo eu já não sentia a menor falta de ver o que o pessoal estava publicando nas redes sociais. E eu percebi até que eu mesma parei de tirar fotos em geral, apesar de eu ainda tirar muitas fotos da minha cachorra. Eu fiquei mais consciente das coisas que estavam acontecendo à minha volta e comecei a me sentir mais livre de certa forma, como se eu estivesse prestes a atingir o nirvana da vida digital. Eu fiquei pensando, por que eu não fiz isso antes? Por que esse pessoal continua lá? Mas a elevação espiritual não envolve julgamentos e isso eu não consegui não fazer. Eu comecei a reparar como algumas pessoas próximas a mim gastavam um tempão nas redes sociais sem nem perceber. Pessoas que não conseguiam passar nem 20 minutos sem pegar o celular e começar a rolar o feed pelo menos uma vez. Com o tempo livre de redes sociais, junto com outras coisinhas, janeiro acabou sendo o mês que eu mais assisti filme na vida. Eu comecei e terminei umas 5 séries novas, sendo que
Quando isso acontecia, de eu começar e terminar uma série no mesmo mês, era no máximo uma. E eu li mais livros do que minha média mensal em 2018. Tem 2 deles que eu acho que são pertinentes aqui. O primeiro é 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, do Jaron Lanier. É bem curto e rápido de ler e ele fala literalmente 10 argumentos para você deletar suas redes sociais. E ele também tem uma TED Talk na qual ele fala sobre o assunto. E o outro é Você, da Caroline Kepnes, que virou uma série, tá no Netflix, todo mundo falou no mês passado. E eu não vou dar nenhum spoiler aqui caso você não tenha assistido. Esse livro em especial me fez refletir sobre como a gente é incentivado a compartilhar tanta coisa na internet ao mesmo tempo em que a gente não gostaria que serial killers tivessem acesso a essas informações. Ou mesmo stalkers e ladrões, como foi o caso da Kim Kardashian em 2016, quando ela foi roubada e mantida refém por 5 homens armados em Paris. E segundo a polícia parisiense na época, o objetivo dos ladrões era levar bens que a Kim tinha postado nas redes sociais, onde ela tem um dos perfis mais seguidos e influentes do mundo. Quando tudo... Aí você vê, né, assim, ela teve esse primeiro momento que ela achou esquisito, mas ela percebeu que talvez ela estivesse um pouquinho demais. Talvez é isso, Karen. Eu acho que o objetivo da gente não é demonizar a rede social. Sim. Até porque, por exemplo, eu faço muito, meu trabalho é muito facilitado graças às redes sociais, né? Mas talvez é um equilíbrio, né? Com toda certeza, porque eu até estava conversando, a gente estava conversando fora do ar, a gente se conecta com as pessoas, muitas vezes com as pessoas que a gente não vê no nosso dia a dia via redes sociais, né? Então, é uma forma da gente estar presente na vida das pessoas. A gente fica sabendo o que as pessoas estão fazendo, onde elas estão, se elas estão de férias ou não. Isso é importante, de alguma forma, para a gente se sentir conectado e próximo delas. Ao mesmo tempo, talvez o grande convite aqui é como a gente está usando e com qual intensidade, né? Porque a partir da forma como a gente utiliza essa rede social, isso pode ter impactos na nossa vida, principalmente se eu me sinto triste ou se eu me sinto rejeitado por não participar do que as pessoas andam fazendo, né, em seus finais de semana ou em suas vidas, né? Ou seja, a partir do momento que eu comparo a minha vida com a da pessoa que eu tô seguindo. E aí, a partir de um exercício de comparação, não tem como a gente se sentir bem. Não é saudável esse hábito, né? Em geral, a gente se compara e a gente se sente menos. Ou a gente se sente inferior ou acha que a nossa vida não é tão interessante. Gente, porque assim, é evidente, se eu entrar agora numa rede social, né? A gente tá aqui no meio da semana, no meio da tarde. É o horário que eu tô trabalhando. Eu vejo alguém na praia, amor, eu vou sentir inveja. Porque apesar do tempo ruim, eu gostaria de estar aí na praia, num lugar quente, né? Isso é natural. Com certeza. Vamos mostrar agora mais um exemplo, trazer para essa conversa, que é o José Barbosa Júnior. Ele é pastor e ele resolveu sair das redes sociais. E como ele não está nas redes sociais, a gente vai ter que entrevistá-lo por telefone, porque ele também não usa Skype. Então, assim, vamos falar com o José por telefone. Oi, José. Olá, boa tarde. Boa tarde. Você está ouvindo tudo direitinho aí? Está ouvindo a nossa conversa desde o início, né? Sim, sim. Me explica, por que você resolveu sair, assim? Você saiu totalmente de todas as redes sociais? Então, vamos lá. Eu saí, há 30 dias eu resolvi dar esse tempo. Né? E ontem eu voltei ao Facebook, olha só, e devagar. E aí, como é que tá o Facebook, o seu Facebook? Eu não olhei tanto, aí que tá, eu realmente quis dar esse tempo. Eu fiquei 30 dias off de todas as redes. E foi, assim, uma coisa muito boa para mim. Primeiro porque acho que a gente vive um momento no Brasil meio adoecedor nas redes sociais. E tem a ver com, acho que não só isso que vocês estão falando, de ver o que o outro está fazendo, mas esse clima que está no Brasil de divisão, de briga, de confusão. A polarização, né? Essa polarização toda, ela acaba adoecendo um pouco a gente. Entendi. E aí, José, eu até queria te perguntar, o que te levou a dar esse tempo tem a ver com essa polarização? Tem a ver um pouco com isso, tem a ver com o fato que eu estou escrevendo um livro agora, e eu queria dar um tempo para isso, mas principalmente porque eu estava participando demais. A gente tem essa coisa meio ativista, e
acho que esse foi um grande exercício para mim. Saber que as coisas estavam acontecendo lá fora e eu não estava sabendo. E é ótimo para a gente isso, porque acho que uma das coisas que faz a gente querer estar o tempo todo nas redes é o que eu chamo de a celebração da desimportância. A gente acha que o mundo vai parar se a gente não ficar comentando. Uhum. E aí, José, eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente estava falando aqui, né? Aquela sensação de tipo, caramba, tá acontecendo as coisas e eu não estou sabendo, né? Exato. José, até trazer aqui para nossa conversa aqui no estúdio, Priscila, essa questão que o José está falando é esse autoconhecimento que eu acho que a gente vai desenvolver com o tempo, que a gente vai aprender a utilizar as redes sociais, né? Com certeza. É necessário, na verdade, né? Como você falou, a gente como primeira geração, a gente não tem essa dosagem e tem muita... A tecnologia, na verdade, ela é um fetiche, né? A gente quer cada vez mais, não só que as pessoas nos vejam, a Karen também vai saber explicar melhor que o ser humano tem uma tendência também exibicionista, de querer se expor e de estar sempre se comparando. As plataformas também vêm percebendo esse medo das pessoas hoje em dia e já vem desenvolvendo até alguns mecanismos. O Instagram, por exemplo, agora tirou as curtidas justamente para evitar essa questão da comparação. Claro que em alguma medida não vai ser totalmente evitado, né? Porque o Instagram é uma plataforma de exibição de fotos, de imagem, né? Não vai ter como, mas em alguma medida tem combate a bullying também, um alerta quando a pessoa vai dizer algum comentário ruim, um alerta quando está cometendo muito discurso de ódio que aquele perfil tem, pode ser apagado, vir a ser apagado. E José, nesses 30 dias que você ficou fora das redes sociais, o que você percebeu de mudança dentro de você? Assim, você conseguiu escrever um pouco mais do seu livro, por exemplo? Eu consegui escrever muito mais. Tive muito mais ideias do que eu tinha tido até então. Assim, fiz questão também de trocar alguns hábitos, de caminhar mais, de ler mais. A gente acha que está lendo muito na internet. Né? E a gente acaba abandonando um pouco os livros e foca também só naqueles sites e páginas que a gente curte. Então a gente não sai da bolha. Entendi. E você sentiu que talvez você deu uma desacelerada aí, até nesses sentimentos, né? Porque às vezes, já que está tão polarizado, às vezes a gente fica com mais raiva mais vezes por dia, né? Sim. Acho que isso faz bem para a saúde. Né? E a gente precisa dar esse tempo de vez em quando. Então, uma das coisas que eu decidi é que pelo menos uma vez por ano eu vou dar uma parada dessa. Ah, legal. Então você não vai sair totalmente aí para o resto da vida, você vai dar essas pausas aí ao longo da sua jornada, é isso? Dar essas pausas, mas diminuir o ritmo. Mesmo estar menos. Entendi. Muito legal, José. Eu gostei de conversar com você. Muito obrigada por dividir com a gente. Desculpa interromper aí o seu sabático de redes sociais. E aí, olha só, se você não conseguir assistir, né, o programa, fica na internet depois. Não sei se você vai querer entrar na internet para se ouvir. Não, daqui a pouco eu vejo isso. Tá bom então, José. Obrigada, viu? Um abraço. Tchau. Assim, essa fala, eu acho que é legal, Karen, porque me dá a sensação de um aprendizado, né? Com certeza. Eu acho que ele está num período de experimentação, né? Como é que eu fico? Eu estou acostumada, né? Nós estamos acostumados com as redes sociais. Como é que eu fico sem as redes sociais? Será que eu vou sofrer de não saber as informações do que está ocorrendo no mundo, por exemplo, né? Ou com os meus amigos? E fazer esse pequeno experimento e ver como é que é, né? Como é que você fica? O que ele falou, é interessante o que ele falou. É como se a gente achasse que sem essa informação a gente vai se sentir por fora, ou perdido, ou desconectado. E pode ser que não, né? Foi a percepção que ele teve. Né? Aí, olha só, nessa parte final do programa, eu queria que a gente apontasse uns caminhos, tá? E falando de questão de segurança, você já explicou pra gente essa coisa dos nossos dados e tal. O que você acha que é interessante da gente colocar em prática pra gente utilizar as redes sociais, mas de uma forma mais segura?
Bom, a gente tem um panorama positivo vindo aí. Já tem uma Lei Geral de Proteção de Dados aprovada, ela vai entrar em vigor no próximo ano, em agosto de 2020. Então, as plataformas elas já estão se adaptando. Já tem uma lei aprovada na União Europeia. Então, as plataformas que, por exemplo, o Facebook, que já tem atuação mundial, já estão mais adaptadas com essa questão da coleta de dados. E eu acho que também essa questão da dosagem é muito importante. E a gente olhar muito também, principalmente para as nossas crianças e adolescentes, que como a gente foi uma geração muito afetada, a gente passar um pouco isso para os nossos filhos, né, e sobrinhos, e etc., nossos alunos, que se conectem, vão ser conectados porque eles já também crescem assim, mas se conectem de uma maneira mais consciente, mais dosada. Acho que isso é muito importante, ainda mais nessa etapa de formação da personalidade. Eu acho que talvez nessa formação, esse ponto que você trouxe é muito importante, principalmente porque a gente fala muito com as nossas professoras brasileiras, os nossos professores também, que estão com salas de aula lotadas de adolescentes, né, e de crianças. Na sua opinião, você acha que a gente deve incentivar esse uso mesmo na adolescência, mas de que forma, né? Assim, como é que esse adolescente deve utilizar essa rede social, na sua opinião? De maneira supervisionada, sem dúvida nenhuma. Um grande problema que a gente tem no direito, por exemplo, é que vem surgindo a demanda de novos direitos judiciais, por exemplo, o direito ao esquecimento, que vem se demandando por conta das redes sociais. Então, situações, por exemplo, de você postar uma coisa e anos depois vir a se arrepender. O jovem que depois não consegue um emprego por um histórico de postagens, às vezes que ele mesmo colocou, ou no YouTube, ou na plataforma, em qualquer plataforma, e depois ele pode vir a ter problema por coisas que ele disse no passado, etc. Às vezes, né, 2 anos fazem total diferença, né? A gente muda muito, né? Muda muito a cabeça. Entendi. Eu já não me reconheço quem eu era há 3 anos atrás. Então, assim, de maneira supervisionada, sem dúvida, e talvez dosagem de horas, tem aplicativos para se conectar mais, para ajudar a se conectar menos, que ajudam a esse controle de horário também, alguns alertas. Porque, gente, vamos combinar que 9 horas é bastante tempo, né? É muito tempo. Aí a gente falou dessa parte de segurança e aí de adequado, né? De bem-estar, Karen. Qual dica você daria para esse uso, que seja um uso saudável das redes sociais? Eu diria que a principal dica talvez seja a pessoa observar o que ela sente ao utilizar as redes sociais. Então, um bom exemplo eu estou olhando o conteúdo na rede social, eu fiquei chateado, eu fiquei triste, eu fiquei com uma sensação de abandono ou de não ser querido, de não ser convidado para os eventos. E nesse momento, a gente trazer essa consciência, né, de que naquele momento, aquela busca daquela informação ou daquela visita para aquela pessoa não me foi tão positiva assim. Eu fiquei com uma sensação ruim, né? Então, a gente começar a observar isso, né? Como é que a gente se sente ao utilizar as redes sociais, né? E às vezes até esse sentimento, né, seja um sintoma que seja legal para você ouvir, né? Exatamente. Tipo, esse sentimento de rejeição é muito, talvez, será que eu não tenho que procurar uma ajuda de especialista mesmo? Boa, bem colocado, Karen, é isso mesmo, né? Porque às vezes isso é só um pequeno sintoma de algo um pouco maior, né? Que precisa ser cuidado, que precisa ser de alguma forma acolhido numa ajuda profissional, por exemplo. Né? E aí, no caso de quem não pode se desconectar, a gente tem que viver o aprendizado, é isso? A gente tem que ir ouvindo, aprendendo um dia após o outro? Eu acho que com certeza, né? De alguma forma a gente não consegue fazer como o José, né? Se desconectar completamente, mas talvez a gente ir percebendo em quais momentos a gente consegue precisar menos disso para se sentir conectado, né? Talvez esse pensar sobre, de fato, conectar com o quê, né? Enfim, trazer um pouco essas questões mais filosóficas, né, do porquê que a gente está usando aquela rede social, né? Existem várias funções para uma utilização de rede social. Me conectar com a pessoa, saber da vida da pessoa, fofoca sobre a vida da pessoa, né? Então, existem formas e formas de utilizar uma rede social. E talvez a gente pensar sobre isso. Por que eu estou postando essa foto? Por que eu estou
vendo tantas vezes o feed, né? Assim, às vezes você já até viu, tá vendo de novo, né? Realmente, a gente tem que repensar e tem que pensar muito mesmo. Eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui com a gente. Obrigada, voltem sempre, viu? Agradeço também ao José, que participou com a gente. E se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar futuraplay.org. Pensa direitinho aí na forma como você está usando suas redes sociais, viu? Um beijão e até a próxima.